capítulo 1 da carta aos Hebreus. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo de número 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós, amém? Queria já, desde começar, agradecer ao pastor José Maria pela oportunidade, os oficiais, e pedir aos irmãos que não fechem vossas Bíblias, a gente expor essa breve introdução da carta aos Hebreus e anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos amados, como o irmão Jobson já leu, eu queria frisar alguns pontos com os irmãos acerca da carta aos Hebreus. Sempre que a gente olha uma carta, a gente tem que olhar o autor, o propósito, o público-alvo e a motivação, que na verdade é o propósito. A carta aos Hebreus, diferente das cartas do Novo Testamento, é uma carta em que não se há um consenso na cristandade sobre quem é o autor dela. Essa carta, muitas pessoas acreditam que Paulo escreveu, outros acreditam que Apolo escreveu, mas como ela não tem o nome do autor no começo da carta, como as outras cartas que nós vemos no Novo Testamento, a gente não tem como dizer ao certo quem de fato escreveu essa carta. No entanto, se Deus não permitiu que o escritor se revelasse, pouco importa para o nosso entendimento na noite de hoje. Essa carta, meus amados irmãos, ela foi escrita para judeus convertidos que estavam vivendo momentos de sofrimento, de perseguição. E esse autor ele tem um propósito de mostrar para a gente que Cristo Jesus é superior aos profetas, ele é superior ao sacerdote, ele é superior ao que nós estamos vendo, ao templo, a tudo. Jesus ele é suficiente, ele é superior, ele está acima disso tudo. Vale a pena morrer por Cristo Jesus, vale a pena ser perseguido por ele, porque ele é o cumprimento do que Deus fez na antiga aliança, na aliança que ele deu a Moisés, seu servo. Essa carta, meus amados irmãos, segundo o pastor Hernando Dias Lopes, ela é o melhor comentário expositivo do livro de Levíticos. É aqui onde que esse autor vai mostrar para a gente como se cumpre todo o sacrifício, todo o sistema do sacerdócio, do cordeiro que nós encontramos no Antigo Testamento. Se você tiver conhecimento do Antigo Testamento, tudo bem, senão não irei usar tanto a sua sapiência nessa noite sobre esse conhecimento, mas eu quero analisar com os amados irmãos a supremacia de Cristo frente a tudo que nós podemos ver. Esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos. E começando no versículo 1, confiram comigo, esse autor ele vai fazer um paralelismo entre a revelação de Deus no passado e agora no presente. Versículos 1 e 2. Diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa introdução, o autor aos Hebreus, ele começa falando para a gente que de fato Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras na antiguidade. Ele falou aos pais pelos profetas. Se nós formos lembrar no Antigo Testamento, nós vimos como Deus se chega a Abraão, como Deus chega a Isaac, a Jacó, passando por José até chegar em Moisés, de tantas formas, como uma sarça queimando, como uma coluna de nuvem, como a coluna de fogo, a nuvem de manhã, o maná que descia do céu. E Deus se revelou de várias formas, de experiências tremendas para aquele povo. Deus se revelou através, abrindo o mar para aquele povo. Deus se revelou levantando um rei piedoso como Davi, um rei sábio como Salomão. Deus é o Deus que levanta pessoas. Deus foi aquele que levantou, meus amados irmãos, profetas para levar a palavra de Deus. Levantou Isaías, Jeremias, Ezequiel. E nós temos preservado na palavra de Deus pela sua glória e pela sua graça essa manifestação de Deus no tempo passado. Deus, ele se manifestou no passado.
ele se manifestou na vida de Adão, na vida de Abel, mas ainda assim, a perfeita e a plena manifestação do nosso Deus se manifesta na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque se outrora ele se manifestou aos profetas de muitas maneiras, nesses últimos dias, foi pelo seu Filho amado. João capítulo 1, verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. De fato, Deus ele estava tão longe, tão transcendente, como o pastor Zé Maria sempre fala para a gente, mas agora o Deus estava imanente. O Filho encarnado, o Verbo encarnado, o Verbo entre nós. Deus nos falou e Deus tem nos falado nesses últimos dias, nos últimos tempos, pelo seu Filho. Ele é a revelação perfeita de Deus. Ele é a revelação final de Deus. Se você quer olhar para Deus, precisa olhar para Cristo, porque Deus manifestou a sua graça, a sua glória, os seus atributos completos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Adão, meus amados irmãos, nosso representante, nosso pai, nos representou no Éden, e de fato pecou no nosso lugar, Jesus Cristo, o novo Adão, que não nos traz mais morte, mas nos traz vida em abundância. Porque enquanto no primeiro Adão reinou o pecado, do pecado à morte, em Cristo Jesus veio a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Enquanto Moisés deu-nos a lei que nos condena, a lei que aponta que nós somos pecadores, Jesus não somente fortificou a lei, mas enfrentou a ira da lei para nos tirar da maldição da lei. Ele é um Moisés melhor e verdadeiro. Ele é um Abraão melhor e verdadeiro, porque deixou a sua terra celestial em troca de uma terra corrupta, para nos levar essa terra corrupta para uma terra celestial. Ele é um Abraão melhor e verdadeiro, que não mentiu. Quando Abraão mentiu com medo de morrer, ele ainda assim morreu por nós. Ele, Jesus Cristo, é um Isaac melhor e verdadeiro, porque não somente foi colocado para ser imolado, mas ele foi esmagado pela ira de Deus. Ele não só ele também e é melhor do que Jacó, porque enquanto Jacó lutou contra o anjo, Jesus lutou, morreu, mas reviveu contra a morte para tirar o aguilhão da morte e nos dar vida. Ele é um José melhor e verdadeiro, e assim como José livrou os seus irmãos nojentos que lhe feriram da morte do Egito, da terra que não tinha alimento, para uma terra onde mana leite e mel. Jesus, ele é um Davi melhor e verdadeiro, porque diferente de Davi, que ainda sendo como segundo o coração de Deus, mas que foi um assassino e um adúltero, ele foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. O seu reino não tem fim, o seu reino é eterno. Ele é um Salomão melhor e verdadeiro, porque enquanto Salomão foi sábio, ainda assim teve milhares de mulheres, mas ele ainda assim perfeito, incorruptível, e oferece a nós a plena redenção e salvação. Deus outrora se manifestou de muitas maneiras aos pais, mas nesses últimos dias se manifestou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e Criador, pelo qual também o fez, porque também fez o universo. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele é o grande eu sou. Enquanto Moisés falou: Senhor, quando eu for lá falar para Faraó, a quem eu vou falar e de quem eu vou falar? Deus fala para ele: diga a ele que sou o que sou. E finalmente, depois de milhares de anos, chega Jesus Cristo, nosso Salvador, dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim jamais terá fome. Eu sou a água da vida, aquele que crê em mim, como diz as suas escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim não andará em trevas, andará na luz. Eu sou a porta verdadeira, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Ele é de fato a revelação final de Deus. Naquele grande discurso, no último sermão do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala que é o caminho, a verdade e a vida, ele fala: vocês já têm me conhecido. Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele fala: Filipe,
há tanto tempo estou convosco que não tenho me visto. Quem vê a mim, vê ao Pai. Crede pelas mesmas obras que faço. Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Mas o autor de Hebreus, ele não somente afirma para a gente, mas ele vai confirmar agora para a gente, no resto do versículo 2 e no versículo 3, por que Cristo é a revelação final, por que Ele é superior, por que vale a pena deixar sua religiosidade, a sua vida, por que vale a pena morrer por Cristo. E eis 6 razões que esse autor vai nos trazer nesses 2 versículos. Confiram comigo no verso 2. Aí ele fala que nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro por todas as coisas. Ele é o final da história. Tudo que você vê, tudo que você vive, está culminando para a glória do nome dele. É por isso que ele falou em Mateus 28, no finalzinho do sermão da grande comissão: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Paulo, em Romanos capítulo 11, no seu cântico ao Senhor, ele fala: oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro, ou que primeiro lhe deu para que venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente. Amém. Paulo em Colossenses vai dizer para a gente que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão de pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É para ele que as coisas existem, é para ele que você vive, porque Paulo vai dizer a Filipenses que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo convergiu nele, a aliança com Abraão de uma descendência eterna, como areias do mar, se cumpre em Cristo. O reino eterno de Davi, que não tem fim, se cumpre em Cristo. A arca de Noé, que salvou os homens do dilúvio, do juízo, era a prefiguração de Cristo Jesus nos salvando da ira esmagadora, santa de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o cumprimento do Salmo 110, versículo 1, quando o Senhor diz, Davi diz a Deus: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos prostrados os meus pés, por debaixo dos meus pés. Jesus Cristo, ele é o herdeiro, ele tem todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, ele é o primogênito da criação. Não que ele foi criado porque ele já existia antes de todas as coisas, ele tem todo o domínio e ele recebeu de Deus como herança tudo e todos. E sabe o que é também tremendo, amados irmãos? É que Paulo vai dizer que se Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiros com ele. Sem merecermos, recebemos o maior presente de estarmos com Cristo, de sermos co-herdeiros. É por isso que Cristo é superior. Ele é superior porque Deus o constituiu como herdeiro por todas as coisas. Davi é falho, Moisés era falho, Moisés matou um homem, um assassino. Davi também. Isso me leva a você a desistir de você mesmo, porque você também é falho, mas confiarmos em Cristo, porque Cristo Jesus, ele é superior, ele é suficiente, ele é eterno, ele é bondoso, ele é o nosso Deus bendito, nosso glorioso Redentor e Salvador. Em segundo lugar, Cristo Jesus é suficiente porque ele é herdeiro, porque ele é o final da história, porque tudo converge para ele no final. Mas também no início, confiram comigo no verso 2 ainda, quando o autor aos Hebreus vai falar para a gente que ele constituiu como herdeiro todas as coisas, mas também fez o universo. Se Cristo era o cumprimento da história, ele também é o começo da história. Por isso João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez o universo, ele criou a mim, ele criou a você do nada, ex nihilo, do nada. A criação está sujeita ao Senhor. Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Quando Davi termina e está perto de nós, ele fala: Senhor, tu me viste a minha substância ainda informe, antes de a palavra chegar à minha boca, tu conheces todas. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, todos eles escritos e determinados por ti. Ele fez o universo, ele sabe todas as coisas, nada pega o seu Redentor de surpresa. Ele sabe o que tem depois da esquina, ele sabe porque ele mesmo fez, porque ele permitiu.
Esse é o nosso glorioso Redentor. É por isso que Ele é superior. É por isso que Ele está acima de qualquer religião, de qualquer igreja, de qualquer ministério, de qualquer pessoa. Porque Ele é herdeiro, porque Ele fez, porque Ele é o Criador. O autor aos Hebreus quer mostrar isso para eles. Jesus é um sacerdote melhor. Jesus é um rei melhor. Não confie no seu braço. Não confie em você mesmo. No caso daqueles judeus, não confie nas suas tradições. Perca a sua vida por Cristo, ou melhor, ganhe a sua vida por Cristo Jesus. Ele é digno. Mas em terceiro lugar, meus amados irmãos, confiram comigo o verso 3. Jesus, ele não somente é superior, porque ele é herdeiro, porque ele fez o universo, mas ele é superior, porque ele é o resplendor da glória do Deus Pai, a exata expressão do seu ser. Se não vejamos, no versículo 3, no início ele fala, ele, Cristo Jesus, que é o resplendor da glória do Pai, e é a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo, como já falamos no começo, Ele é a manifestação, amados irmãos, de todos os atributos de Deus. O que são atributos de Deus? São as características de Deus que o fazem, que o torna conhecido como Deus. Por exemplo, Deus tem atributos como a onisciência. Ele sabe todas as coisas. Não adianta você esconder nada dele, Ele conhece. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conhece. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele contempla todas as pessoas. Ele é onipotente. Ele tem poder sobre todas as coisas, sobre o cosmos, sobre o inferno, sobre o céu, sobre a minha e sobre a sua vida. Ele é justo. Ele é um Deus que não tolera a injustiça. A palavra de Deus fala no Salmo 7 que aquele que não se converter, Deus o esmagará. Deus está preparado com sua espada para ferir aquele que não reconhece a sua injustiça e confia na justiça de Cristo Jesus. O que eu vou explicar melhor depois. Mas Deus não somente é isso, Ele também é amor. A palavra de Deus fala que Ele manifesta o seu amor para com nós, por ter Cristo Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus é um Deus longânimo, é um Deus que suportou com muita paciência, diz Romanos capítulo 9, os vasos da ira preparados para a perdição. Deus é um Deus bendito, é um Deus eterno, é um Deus que não muda. E Jesus Cristo, Ele é a exata expressão, Ele é o resplendor da glória, Ele manifestou todos os atributos de Deus. Enquanto Moisés manifestou a justiça de Deus dando a lei, enquanto Elias manifestou o poder de Deus com os milagres, enquanto Isaías manifestou a misericórdia de Deus, Jeremias também a justiça de Deus, Cristo Jesus manifesta Deus por completo. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Quer olhar para Deus? Quer ver Deus? Olhe para Cristo Jesus. Um culto que não fala de Cristo Jesus é um culto frio, é um culto morto, é um culto moribundo. Uma vida que não exalta a Cristo Jesus. Digno é uma vida vil, é uma vida sem valor, é uma vida miserável, mas uma vida que glorifica o nome de Cristo Jesus é uma vida bendita, é uma vida bem-aventurada. Vale a pena sofrer por Cristo Jesus. Vale a pena morrer pelo Senhor. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a exata expressão do seu ser. Por isso que ele falou em João 10:30, repetindo: eu e o Pai somos um. As mesmas obras que Deus faz, Ele fez. Veja em Marcos, não precisa abrir, em Marcos capítulo 4 e 5. Jesus mostra seu poder na natureza, sobre os demônios, sobre a morte e sobre as enfermidades. Eu ilustro para vocês. Marcos capítulo 5, 4, versículo 35 a 41. Jesus fala para os seus discípulos: passemos para a outra margem. Naquele momento, enquanto o Senhor descansava, mostrando a sua humanidade para aqueles discípulos, começa uma tempestade grande e turbulenta. E aqueles discípulos, homens frágeis como eu e você, começam a ficar com medo e vão aperrear o mestre e dizer: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus disse: homens de pouca fé, por que tendes medo? E disse, eu imagino a voz serena do mestre, do meu Senhor falando: acalma-te, emudece. E naquele momento diz que fez-se grande bonança e tudo se acalmou. E os discípulos falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?
Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a exata expressão do seu ser. Logo depois que passam para outra margem, passa esse terremoto, ele encontra com o endemoniado de Gadara. E ele expulsa aquela legião de um homem que sofria, que estava acorrentado, que estava morto, e revive. E aquele homem que estava endemoniado, aquele homem que vivia nu, acorrentado pelas cidades de Gadara, vira um grande missionário e fala da glória de Deus. Ele tem poder sobre principados e potestades. Ele é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. Mas Cristo Jesus também, amados irmãos, tem poder contra a enfermidade. Diz que logo depois vem a filha vem Jairo pedir a cura pela sua filha e diz: minha filha está morta. E naquele momento, quando Cristo Jesus, em seu amor e graça, vai atrás daquele homem, vem uma mulher que há muito tempo padecia e havia gastado todos os seus haveres, todos os seus dinheiros, e toca na orla do manto do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, aquela mulher fica curada de uma enfermidade que passava por mais de 12 anos. Ele tem poder contra a enfermidade. Ele tem poder contra a morte. E quando o Senhor Jesus chega na casa de Jairo, ele chama seus discípulos, alguns de seus discípulos, e diz: essa menina não está morta, mas dorme. Olha para ela e diz: Talita cumi, menina, manda-te, levanta. E aquela menina levanta das trevas. Ele é o resplendor da glória de Deus, e ele é a exata expressão do seu ser. Não é um herói, não é um ativista, não é um fundador de religião, é o próprio Deus encarnado entre nós, que está aqui hoje para ser adorado por mim e por você, porque Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Ele não somente é herdeiro de todas as coisas, Ele não somente fez o universo, Ele não somente é o resplendor da glória de Deus, a expressão do seu ser, mas Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Confiram comigo o verso 3. Ele que é resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O nosso glorioso Redentor não somente criou as coisas, não somente criou o cosmos, mas sustenta pela sua mão poderosa. Certa feita, e no Sermão do Monte, quando ele encontra com seus discípulos, Mateus capítulo 6, ele fala: por que andeis ansiosos? Não fiqueis ansiosos com o que há vez de comer ou de vestir. E naquele momento ele começa a falar: olha os passarinhos, olhem os lírios do campo, eles não semeiam quanto os passarinhos, nem colhem, nem se vestem como os lírios do campo. Mas ele afirma que Salomão não se vestiu como aqueles lírios do campo, de tão glorioso. Se Deus cuida dos passarinhos, dos lírios que hoje vivem e amanhã morrem, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. E Lucas ainda vai dizer para a gente, que o Senhor Jesus, quando termina de narrar esse texto, ele fala: não tem mais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. O salmista Davi, no famoso Salmo 23, fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não somente criou você, Ele tem guiado você. A ponto do apóstolo Paulo falar em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sustenta todas as coisas, Ele sustenta a minha vida, a sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele sustenta, Ele não somente cria, mas Ele sustenta você. Você não está sozinho, o seu Redentor está com você. Você pode estar como Jó, mas você pode afirmar como Jó: sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra. Não importa se você está em silêncio, se Ele está em silêncio, importa que você crê nele, e que se você crê nele, Ele lhe garantiu que um dia Ele buscaria para que onde Ele estivesse, você esteja com Ele também. Meus amados irmãos, se Ele nos sustenta, não precisamos ficar ansiosos com o dia de amanhã. Paulo vai dizer: não fiqueis ansiosos de coisa alguma, apresentai-vos a Deus com súplicas, orações e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, tudo que aprendestes e vistes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará conosco. Ele é a nossa paz. A paz não é a ausência de guerra, a paz é a presença do Redentor ao nosso lado, dentro do nosso barco, em nosso deserto. Ele sustenta todas as coisas. É por isso que o autor aos Hebreus quer mostrar para a gente, amados irmãos, que de fato, e eu estou terminando aqui, que de fato e de verdade, Ele é superior à sua religiosidade, Ele é superior às suas crendices, à sua vida. Viva só para Ele, desiste da sua vida, morra para si e viva para Cristo. Mas em quinto lugar, meus amados irmãos, confiram comigo que ele fala que Jesus, ele não somente sustenta todas as coisas, mas ele fez a purificação pelos nossos pecados. E aqui é o ápice do Evangelho. E aqui eu preciso da sua atenção, porque de fato é aqui onde você precisa entender e ver o que Cristo fez por você. A Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo e com o homem entrou a morte. O pecado é a transgressão da lei de Deus. É através do pecado que nós somos condenados a ir para o inferno, porque diz Paulo que o salário do pecado é a morte. Você é um pecador, eu sou pecador. Eu queria que você saísse com essa certeza hoje. Você é um pecador. Você pecou por palavras, você pecou porque você quebrou os 10 mandamentos, você pecou por suas omissões, você pecou pelos seus pensamentos. Deus fala no Salmo capítulo 5 que aos mentirosos Ele matará. De onde procede as maldades, a injustiça? Senão do vosso coração, o adultério, a fornicação, as maledicências. A injustiça surge do vosso coração e contamina o homem. Nós estamos perdidos sem Cristo. Nós estamos perdidos, nós estamos condenados a ir para o inferno por culpa de um homem. Uma morte entrou no mundo. Mas louvado seja Deus, que através do nosso sumo sacerdote, de Cristo Jesus e da sua obra expiatória na cruz do Calvário, Ele comprou para si nossa alma e comprou a nossa vida. A ponto de Paulo dizer em Efésios capítulo 2, versículo 1, que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Como Ele fez isso? Cristo Jesus na cruz do Calvário toma sobre si o meu e o seu pecado. Aquele que fez o universo, o herdeiro, o resplendor da glória de Deus, aquele que sustenta todas as coisas, estava no madeiro, sendo moído pelo meu e pelo seu pecado. Ele enfrentou a maldita cruz. Quando Paulo fala aos Coríntios, em capítulo 5, verso 21, 1 Coríntios, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Isaías vai dizer que ele foi traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, e dele não fizemos caso, mas Deus o fez enfermar, e ele levou sobre nós, no madeiro, nossos pecados. Maldição, pecado. Diz Isaías capítulo 53, versículo 10, que foi do agrado do Pai moê-lo na cruz do Calvário. Corra para Cristo. Corra para Cristo. Enquanto antes. Corra para Cristo. Corra para Cristo. Ele levou os seus pecados que você que crê nele. Ele levou na cruz do Calvário. E não somente isso, Ele não somente tomou dos nossos pecados, mas imputou, colocou, enxertou em nós a justiça dele bendita. Por isso que Paulo vai dizer que agora aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora já não há nenhuma condenação os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Finalmente, irmãos, a morte não pôde conter o dono da vida. A morte não pôde conter o autor e consumador da nossa fé. Ele ressuscitou. E o autor dos Hebreus vai dizer,
no final do versículo 3, confiram comigo, que ele assentou à direita da majestade nas alturas. Nós não temos um sumo sacerdote fraco que todo ano tem que entrar no templo para pagar nossos pecados. Não preciso me virar para cá e ficar assim um intermediador entre você e Deus. Não preciso o pastor José Maria fazer uma ligação entre você e Deus, porque Cristo Jesus, ele é o seu supremo pastor, o seu supremo bispo. É ele que você precisa se achegar, confessar os seus pecados, entregar-se a ele. Ele está à destra de Deus. O nosso Redentor vive e intercede por nós. 1 João capítulo 9, versículo 10. Filhinhos, se confessar nossos pecados diante dele, ele é fiel e justo para nos purificar toda injustiça e perdoar nossos pecados. Filhinhos, digo mais uma vez, não pequeis, mas que se uma vez pecados, tende um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação, ele é a oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Mundo, judeus e gentios, toda língua, toda raça, toda nação. Você que é pobre, rico, branco, negro, não importa, o convite da graça está aberto. Isaías capítulo 1 vai dizer para a gente: vinde e vamos refletir, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, ficarão mais alvos do que a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, ficarão brancos como a lã. Se quiseres e me ouvires, provareis do melhor dessa terra. O melhor dessa terra é Cristo Jesus. Jesus Cristo. E eu termino com esse salmo, o salmo do mais poderoso, Salmo 24, quando ele fala para a gente. O salmista vai dizer, quando o Rei da Glória entra no seu trono majestoso: levantai, ó porta, ó vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele é superior porque Ele herdou todas as coisas. Ele fez o universo. Ele sustenta a sua vida e a minha vida. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele fez a purificação pelo meio do seu pecado. Ele se assentou à destra de Deus e intercede por mim e por você. Aplicações, 3 aplicações. Se Cristo é superior, você não tem motivo para se vangloriar. Tudo o que Ele fez por nós é graça. O que nós somos, servos felizes e somente servos. Se Cristo é superior, devemos confiar nele, entregar o nosso caminho a Ele. Se você está aqui nessa noite e não entregou a Jesus, não tem certeza da sua salvação eterna, você pode ter um encontro com Ele hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, diz o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Se Cristo é superior, devo fazê-lo conhecido e adorado. Você não tem outra função nessa terra do que glorificar o nome do Senhor Jesus. Você deve cantar falando quem é Ele, o que Ele fez. Pregar falando que é Ele, o que Ele fez. Não tem sentido você vir para essa igreja se não for para reconhecer a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Se você vem com outro motivo, eu digo a você, não venha. E se quem está aqui pregando, seja eu, seja o pastor, seja qualquer oficial, que não seja o evangelho da graça, também não venha. Porque o que eu só tenho o direito de pregar é o evangelho de Cristo Jesus. E este crucificado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe e nos dê força. Essa é a mensagem. Ele é superior. Queria chamar o pastor José Maria para orar por nós. E eu espero que essa mensagem fique clara no coração de vocês. Cristo é superior. Entregue-se a Ele. Em nome do Senhor Jesus.